Então, no Twitter somos cientes da gravidade da situação e da seriedade da situação que foi comentada pelas apresentações dos diferentes funcionários do Ministério da Justiça. Nesse sentido, gostaríamos de falar sobre o que aconteceu em relação a esta situação. O Twitter tem várias regras que procuram mitigar o dano ou ameaça de dano, e tudo ao redor dessa possível ameaça ou do possível dano. Nesse sentido, o que observamos nessa situação, que acho que foi a Estela quem comentou, é que tivemos duas coisas. No lado, tivemos pessoas usando vídeo sem contexto, só dentro da própria tendência, né? Manifestando-se praticamente, às vezes, em contra do que estava rolando, ou simplesmente dividindo um vídeo que não tinha um ato de violência dentro do próprio vídeo. Então, nós entendemos o potencial de dano e a possível revitimização e o que pode ser incômodo para as famílias, mas sem esse contexto e só com a disponibilização do vídeo, não só vamos colocar que é material audiovisual que pode ser sensível. É aquele interstitial, não sei como vocês conhecem ela, mas é aquela mensagem que aparece dizendo que esse material é sensível e dá uma pauta para o usuário para saber se quer conhecer sobre esse material ou não. Agora, quando essas imagens, esses vídeos fossem compartilhados com mensagens ao redor da tragédia, mensagens ao redor dos atos de violência, que incluso continuem provocando por esse tipo de atos de violência, esse conteúdo vai ser agido, vai ser acionado pela plataforma. Então, é importante para nós deixar claro que o Twitter tem uma regra de glorificação à violência, que tem uma regra contra atos de ódio, mas é necessário para nós ter esse contexto, né, dentro desse próprio conteúdo. Nesse sentido, também é importante deixar super claro que nossas equipes de moderação, que são globais, já estavam trabalhando, no caso, antes de entrar em contato com o próprio Ministério. E recebemos a mensagem do Ministério, falamos com as nossas equipes de moderação e elas nos deixaram saber qual foi o action rate que tivemos dentro desses hashtags. E eu gostaria de dividir com você que o action rate foi dos 5%. Daquelas mensagens que tinham uma mensagem que citava o ódio, que não era só um vídeo, que não era um vídeo só dividindo imagens que não tinham uma incitação à violência concreta. Mas eu também quero deixar claro que o Twitter tem vontade de colaborar, que o Twitter está aberto a continuar as conversações, que o Twitter quer continuar falando tanto com o Ministério, com a SECOM e com todas as pessoas que estão participando dessa reunião, mas que é bem importante para nós ter essa divisão entre aquele conteúdo que é a sua mídia, que não tem uma ameaça concreta, que não tem um ato ou um dano concreto, e aquele outro conteúdo que sim tem um chamado para fazer esse tipo de ações. Eu vou deixar por aqui, por conta do tempo, apareceu uma mensagem que a reunião ia fechar, mas eu gostaria também de deixar a palavra para minha colega Jaqueline, que eu acho que também está na reunião. Doutor Alessandro, por favor. Vamos lá. O Twitter está ajudando, pois eu peço aqui, pelo amor de Deus, nos forneçam um representante aqui no Brasil para conversar conosco, tá? Nós estamos cansados de tentar falar com vocês e vocês só pedir para falar por e-mail. A gente quer a mesma coisa que tem o TikTok, tem o Quai, tem o Facebook, alguém para falar conosco aqui, tá? Eu acabei de mostrar aqui para o secretário, o cara usa aqui a mesma foto para criar 5, 10, 15 perfis, bota Taut 001, 002, 003, cara, e por Machine Cookies vocês podem aperfeiçoar. Eu vou já até aqui passar uma missão para o colega Ferreira. Vou me comprometer a colocar o pessoal para puxar todas as imagens que eles estão utilizando para criar perfil, colocar as hashtags. Amanhã eu entrego para a doutora Estela e ela vai compartilhar com vocês para aperfeiçoar o algoritmo de vocês, tá? Então, assim, hoje, boa parte do conteúdo aqui é colocado no Twitter. Então, se melhorar Machine Cook, se melhorar,
vai ajudar a gente. Principalmente, nós precisamos de alguém de contato aqui no Brasil, para na hora que a gente ligar, ó, emergencial, nos ajuda. E-mail não serve nesse momento de crise. Obrigado. A senhora Adela, com a palavra, por favor. Tá ótimo. Agradeço o feedback. Eu gostaria de mencionar que as contas que têm a imagem, que tem a foto do perpetrador, não vai ser violadora essa política de Twitter necessariamente. Elas precisam de ter um comportamento de incitação ao ódio. Eu sei o que você está pensando, mas se essa conta fosse para denunciar o perpetrador, eu sei que é difícil. Eu entendo a frustração, mas é importante. É uma pergunta dela. Você entendeu que está falando que a conta, o nome da conta, a foto da conta e o nome da conta da pessoa criada, não é um jornalista denunciando ou qualquer pessoa, é a pessoa que se inscreve e tem o nome das contas com o nome de fotos e perpetradores de ataques. Adela, desculpa. Vocês precisam conversar um pouquinho com a polícia para entender o que é crime e o que não é, entendeu? Então, assim, nós entendemos o que é crime. Então, a gente precisa conversar com o time técnico de vocês para dizer, o cara botou essa foto, está perpetrando, está publicando isso, ele não está chamando ninguém para tomar café, não, tá? Desculpa. Me permita, secretário, por favor. Sobre a temática, um minutinho. Vamos tentar ordenar. Boa tarde a todos. O senhor pode falar, mas eu estou muito curioso com a sua resposta, dona Adela. Eu confesso que eu não entendi. Mas eu vou passar já para a senhora. E também sobre a questão do representante aqui no Brasil, por favor. Mas antes vamos ouvir aqui o senhor. Eu represento o Ministério Público nessa reunião, sou promotor de justiça. Existe uma disposição no Estatuto da Criança e do Adolescente que proíbe veiculação de imagem e de nome de adolescente autor de ato infracional. Se a empresa está dizendo que esse perfil não ofende os seus termos de uso, remova porque ofende a legislação brasileira. Existe uma infração administrativa no Estatuto que, em tese, geraria uma representação para cada perfil desse. É 20 salários mínimos, mas pela quantidade eu acho que vai dar R$1 milhão de multa administrativa, que não tem nada a ver com o artigo 19 do Marco Civil, não há responsabilidade civil, é infração administrativa. Então, queria fazer essa ponderação, ministro. Obrigado, senhor. Doutora Adela, por favor, a senhora tem a palavra. Claro. Sim, assim, o que eu quis dizer para o senhor é que se essa conta está fazendo um chamado para o crime de ódio, essa conta vai ser avaliada e possivelmente... A senhora consegue entender que ter a foto e ter o nome é um chamado? A senhora consegue entender isso? Eu entendi o que vocês estão planteando dentro da conversa. Assim, o que eu posso fazer, eu vou deixar a palavra para a Jaqueline, que faz parte do nosso time jurídico no Brasil. Ela está localizada no Brasil, para esclarecer um pouco ao redor dessa questão, que eu acho que é muito mais jurídica aqui, das próprias regras do Twitter. Mas eu queria deixar claro que o Twitter Brasil tem um representante no país, tem um time no país e também tem um escritório no país. Tanto assim que a Jaqueline, que faz parte do nosso time jurídico, está na conversa, está na reunião. Então, eu acho que para esclarecer essas questões jurídicas, eu acho que vou deixar a palavra para ela, mas eu queria deixar super claro que o Twitter tem um time no Brasil. E esse time está aqui na conversa. Já que eu não sei se você quer dizer alguma coisa. Perfeito. Não, mas antes, dona Adela, por favor, a Estela e depois a gente passa para a Jaqueline. Eu queria acrescentar, tudo bom, Jaqueline, querida colega? Eu queria acrescentar nas perguntas, porque tiveram alguns casos no final de semana, nós passamos o final de semana inteiro incomodando os executivos, né, do Twitter, porque a situação foi realmente muito crítica, né? Entre os vídeos que vocês viam que não violavam as regras e que não eram apologia, tinham cenas de massacre ou de perpetradores de massacre, né, como... vamos dizer assim, em apologia, com trilhas sonoras que diziam: crianças, é melhor você correr, ultrapasse minha arma, crianças, é melhor você correr mais rápido que minha bala, entre outras coisas, né? Eram clipes com esse tipo de música,
passando fotos de perpetradores de crime que hoje é vedado, ou inclusive de atentados terroristas que estão dentro dessas classificações de crimes de extrema violência dentro do Christchurch ou de outros, enfim, fóruns internacionais de que você não pode, né, fazer a veiculação dessas imagens e dessas cenas nesse tipo de contexto, né? Por mais que não tenha a frase "eu vou fazer isto que está no vídeo", eram em contas que tinham nomes de perpetradores, com foto de perpetradores, se você olhasse toda, né, os posts dessas contas. E não só essas contas existiam, não eram moderadas, vocês diziam que o vídeo não violava, apesar de ter uma música dizendo "corra, crianças, mais rápido que minha bala ou que minha arma", essas contas foram recomendadas, né? Eu acessei muitas dessas denúncias, coitados policiais trabalhando dia e noite, né? Foram centenas que eu passei e eles olharam centenas. Se eu abrir o meu Twitter hoje, as recomendações de pessoas para seguir são somente recomendações de contas que estão com vídeos de ataques de terroristas ou de crianças que se automutilam, com muito sangue, com muita fúrias. Todas as recomendações hoje, se eu abro minha conta, assim, 80% são para seguir. Recomendações para você seguir. E continuam isso. E várias dessas contas, né, que a gente mostrou que foram, inclusive, veiculadas pela imprensa nas matérias do núcleo, jornalismo, na matéria do Estado, continuam, né? Ou crescem e se multiplicam. Era enxugar gelo, enxugar gelo, enxugar gelo, no Twitter o final de semana inteiro. Vocês não acham que isso são conteúdos passíveis de remoção? As hashtags foram subidas, várias hashtags de True Crime Community, né, de comunidades de crimes verdadeiros, que estavam gerando pânico, que centenas de pessoas, coitados, passou o final de semana inteiro recebendo mensagens marcadas, gerando pânico, porque qualquer pessoa chega lá, coloca aquela hashtag e vai ver essas dezenas de cenas de apologia ao crime em escolas. E diziam também que não podiam, enfim, que era tirar as hashtags, que elas podiam continuar sendo veiculadas e em busca, né? Apesar de outras hashtags, de outras políticas que vocês têm, vocês eliminam todos os conteúdos. Eu até mostrei algumas para alguns membros do time. Então, a gente queria entender, e depois o ministro... Doutora Jaqueline, posso fazer uma observação, ministro? Informar a todos que houve mais um ataque em escola hoje, em Manaus. Um ataque de um estudante com coquetel molotov, faca, etc. Por que eu faço alusão a isso? Para que haja compreensão que eu, particularmente, não estou preocupado com os termos de uso dos senhores. Se os senhores não mudarem os termos de uso, vocês vão ser obrigados a mudar os termos de uso. E rápido. Ou vocês entendem isso, ou não precisa nem continuar a reunião. Eu não estou preocupado com o termo de uso das senhoras e dos senhores. Eu estou preocupado com famílias em pânico no país inteiro, em razão da sucessão de ataques de uma epidemia que deve ser tratada como algo grave e excepcional. Nós não estamos falando aqui de recomendação se é cachorro-quente ou hambúrguer. Nós estamos falando aqui de crianças sendo assassinadas. Então, eu não estou interessado nos termos de uso dos senhores. Não me interessa. Sabe por quê? Porque os senhores podem mudar. Hoje, amanhã, depois da manhã. Ponto. Isso está decidido. A partir daqui, se os senhores não mudarem, arquem com as consequências. Nós não vamos deixar uma epidemia de assassinato em escola por causa dos termos de uso do Twitter. Se for essa abordagem, não precisa nem a gente continuar a reunião, para deixar bem claro. Nós queremos que os senhores mudem os termos de uso. Urgente. Amanhã. Hoje. Porque nós não vamos viver isso todos os dias em todas as cidades do país. Doutora Jaqueline, por favor. Boa tarde a todos, boa tarde, ministro, boa tarde, Estela. Gostaria de reforçar algo que a Adela, minha colega, já falou, que a gente tem o compromisso, sim, de envidar todos os esforços possíveis para cooperar com as autoridades na prevenção e no esclarecimento desses incidentes lamentáveis. A gente tem ajudado, tem apoiado, tem auxiliado na obtenção das informações necessárias às investigações em todos os níveis. Durante essas últimas 2 semanas,
A gente recebeu dezenas de pedidos emergenciais de várias autoridades, de todos os níveis da federação, não só do Ministério da Justiça. Esses pedidos foram todos prontamente respondidos, seja imediatamente já fornecendo os dados, seja diretamente na plataforma que permite existir esse diálogo. A autoridade a gente faz a pergunta aqui, a gente não entendeu por que o senhor está pedindo esse pedido de urgência, me passa essas informações, e aí com essas informações adicionais também já conseguindo fornecer dados prontamente. Tem uma equipe que atua 24/7 em atenção a esses pedidos de emergência, não sou eu diretamente, é essa equipe especializada, essas coisas nem passam por mim, porque eu, como membro do departamento jurídico da empresa, também nem tenho controle com relação a esses pedidos de emergência que são feitos e entregues com base na nossa própria política de privacidade, que admite essa exceção, considerando a gravidade de situações quando há uma emergência à vida de pessoas em questão, que é sensível ao tempo. Diante disso, senhores, eu tenho ouvido aqui as diferentes questões que vêm sendo suscitadas, e aí me parece que são diferentes questões. Eu acabei de falar aqui sobre esses pedidos de emergência que vêm sido feitos, o Twitter tem cooperado. Se os senhores tiverem qualquer questão específica com relação a esses pedidos de emergência, nós estamos à disposição e os pedidos também estão lá feitos. Eu ouvi o doutor Alessandro falando que algumas autoridades em alguns lugares no país estão com alguma dificuldade de acessar a plataforma. A gente pode ajudar nisso prontamente, é a primeira vez que eu ouço falar disso. Apenas para me comentaram recentemente essa semana que uma autoridade no Tocantins tinha pedido, e a gente também já fez essa autorização, mas foi a única também solicitação que eu ouvi falar. Então o fato de que possivelmente outras autoridades possam estar com essa dificuldade é novo para mim, e nós ficamos à disposição também por e-mail, é só mandar, a gente auxilia nessa liberação dos nomes de domínio na plataforma. Aí existem as outras questões que aí já extrapolam, me parece, exatamente só o domínio desses pedidos de fornecimento de dados, que são essas questões com relação à moderação de conteúdo. Eu acho que, a partir de agora, também ouvindo o ministro, deixando mais claro aqui que, e me parece que a doutora Adela, antes de falar aqui, ela já estava apontando para isso. A gente tem diversas políticas internas e as nossas equipes de moderação de conteúdo atuam para combater determinados conteúdos de glorificação à violência, glorificação de pessoas relacionadas a episódios de violência, mas esses termos de uso têm um certo limite, que é a própria política da empresa, a compreensão que ela tem com relação ao que efetivamente é violento ou não, ao que viola ou não. É claro que se existe a compreensão de que esses termos não estão sendo suficientes depois de existir essa análise, e, de novo, a gente está ouvindo aqui bastante, e eu estou ouvindo a Estela falando, tem perfis com o nome Taut, que aparece a imagem, que talvez possam se passar como o próprio personagem. É claro que a gente, de novo, os senhores, Estela, a gente fica à disposição, os senhores já têm o e-mail da Adela, de sinalizar esses perfis, e a gente pode rever novamente. É claro que, tendo esse limite nos próprios termos de uso, já passa a ser um outro tipo de solicitação jurídica de remoção, e a gente, quando receber esse tipo de pedido de solicitação nesses termos, vai dar o tratamento dentro desses termos, seja como uma solicitação administrativa, que eu vi o meu colega, o colega do Ministério Público comentando, seja com um pedido judicial efetivamente. É claro que aí é uma outra logística, a gente vai responder como a gente faz, colaborando e cumprindo solicitações de autoridades de todo o país na forma da legislação. Acho que, deixa eu ver aqui se tem mais algum ponto que eu deixei passar, que os senhores gostariam de perguntar. Doutora Jaqueline, só para esclarecer a senhora, nós respeitamos a autorregulação das empresas, agora ela tem um limite. A senhora falou em limites. Existe um limite interno, que é o termo de uso. Existe um limite externo, não preciso dizer a senhora, que é a legislação do país. Então, os termos de uso não se sobrepõem à legislação do país. E quem interpreta a legislação do país não são os senhores. Os senhores cumprem a interpretação da legislação do país que os agentes públicos competentes fixam.
Então, se houver, não são os senhores que interpretam a lei no Brasil. Não são, não serão. E eu sei que os senhores sabem disso. E eu me refiro a todas as plataformas. Esse tempo da autorregulação, da ausência de regulação da liberdade de expressão como um valor absoluto, que é uma fraude, que é uma falcatrua, esse tempo acabou no Brasil. Acabou. Foi sepultado. Tenham clareza disso. Clareza definitiva disso. E aí nós queremos fazer o quê? Um diálogo produtivo e respeitoso entre o Estado, lato sensu, os três poderes, e as empresas privadas, em que, naturalmente, haja uma zona de autorregulação, que nós respeitamos, mas ela não pode se chocar contra a legislação do Brasil, nem a atual, nem a vindoura. Então, o que nós faremos a todas as senhoras e os senhores? Nós vamos resumir a nossa visão, e os senhores vão ser notificados. Claro que há o Poder Judiciário, claro que há a polícia, e se o Ministério Público, obviamente, se os senhores não derem respostas que nós consideramos como compatíveis e ajustadas, nós vamos tomar as providências que a lei determina. Isso, as senhoras e os senhores viveram o processo eleitoral de 22 no Brasil. Adotem isso como referência. É o que nós faremos com os senhores. Tenham clareza disso. Vamos fazer todos os dias. Até que nós cheguemos a um ponto em que as senhoras e os senhores consigam se adequar a uma premência. O que pode ser mais sagrado do que a vida de uma criança? Ou do que a integridade de uma escola? Uma sociedade que não consegue garantir que haja proteção de crianças contra discursos de ódio não tem nenhum valor constitucional que se coloque na frente disso. Antes que alguém ouse ter a empáfia de falar de liberdade de expressão. Porque a estas alturas eu não posso acreditar que alguém vai dizer que a suposta liberdade de expressão usada de modo fraudulento é uma falcatrua, se sobrepõe à vida de uma criança morta machadada na cabeça. Não consigo acreditar que alguém ensaie esse argumento. Não estou dizendo que as senhoras e os senhores são os únicos responsáveis pelas tragédias. Nós sabemos que as tragédias têm múltiplas determinações, que estão nas nossas redes escolares, que estão nas comunidades, que estão nas famílias. Agora, pelo fato de ter múltiplos responsáveis, governos, famílias, escolas, não significa que as senhoras e os senhores vão se eximir das responsabilidades das senhoras e dos senhores, que são gigantescas, do tamanho, do alcance do que os senhores representam na sociedade. Ou os senhores não sabem disso? É preciso que eu diga a vocês o que vocês representam nas sociedades contemporâneas? É preciso que eu diga a vocês a diferença que havia há 30 ou 40 anos atrás de uma pessoa divulgar um boato no vizinho e alguém postar um vídeo e ter hoje milhares ou milhões de acessos? Eu preciso dizer isso às senhoras e senhores? Creio que não, porque as senhoras e senhores conhecem o alcance do trabalho de vocês mais do que nós. Então é preciso que haja proporcionalidade. Proporcionalidade. E é essa proporcionalidade que nós estamos reivindicando. E não existe hoje proliferação de ódio na sociedade sem que passe pela internet. Não estou dizendo que o ódio na sociedade nasce na internet. Não estou dizendo que o ódio na sociedade está exclusivamente nas plataformas. Não. Mas o ódio se nutre e se potencializa fortemente pelo que acontece na internet, nos meios virtuais, nas plataformas. Esse é o ponto. Então, nós vamos condensar essas informações, essas análises que nós temos. Eu estou falando pelo governo. Obviamente, eu não sei o que o Ministério Público Estadual, que está aqui o doutor Moacir, eu vejo que está o doutor Aras, aí na Vladimir Aras, do Ministério Público Federal, não responde, obviamente, pelo Ministério Público, são instituições autônomas no Brasil. Nós, governo, aí abrangendo as polícias, nós vamos pegar esse conjunto de informações que nós temos, que estão, infelizmente, se ampliando, se multiplicando, vamos notificar as senhoras e senhores, dizendo o que nós pretendemos,
o que nós consideramos correto e factível tecnicamente. Nós vamos pedir nós não vamos pedir que os senhores impeçam ataque nas escolas. Não é papel de vocês. Mas nós vamos exigir que vocês nos ajudem a proteger as crianças e os adolescentes dessas imagens e desses incentivos. Se você pega um criminoso e ele vira nome de perfil, isto em si já é apologia. Não precisa eu gastar 3 minutos de argumento aqui e nenhum dos presentes aqui gastar 5 segundos da sua inteligência para entender isso. Então, nós vamos dizer às senhoras e aos senhores, formalmente, que nós consideramos que isto é apologia. Mesmo que o perfil... É Taut o nome? Mesmo que o perfil Taut não esteja dizendo vamos matar as crianças. Claro que a existência já diz. Então, é basicamente isso que nós vamos definir. É claro que eu não estou encerrando a reunião, mas a fim de que haja produtividade no nosso diálogo, não me refiro só ao Twitter, mas me refiro ao Twitter porque esse discurso dos termos de uso é a única coisa inaceitável. Isso não existe no nosso dicionário. Dicionário Gramática do Ministério da Justiça e na Polícia Federal, que eu comando, não existe a expressão termo de uso. Esqueçam isso. Nunca mais falem nisso. Porque os termos de uso, as senhoras e senhores mudam. Mesmo que não queiram, terão que mudar. Porque se muda a Constituição, se muda a lei, e não se muda o termo de uso. A Bíblia. Então muda, de acordo com a necessidade de cada conjuntura. Nós vamos fazer isso formalmente, para que haja segurança jurídica no nosso diálogo. Segurança jurídica, que os senhores e as senhoras saibam o que nós achamos. Os senhores respondem, e aí a gente decide o que fazer com os instrumentos próprios que o Estado dispõe. Aí eu me refiro aos instrumentos que o Ministério da Justiça particularmente dispõe, que é a parte que eu respondo. E o Ministério Público, obviamente, vai tomar suas decisões. Falando do Ministério Público, eu estou com a inscrição do Dr. Vladimir Aras, por favor. Ministro, obrigado. Para o senhor saber, eu estou aqui representando o nosso grupo de investigação, de apoio a investigações de crimes cibernéticos. Eu acho que o que Vossa Excelência falou aí tem toda razão, absoluta razão. É importante, e eu retomo aqui algo que eu disse na minha primeira manifestação, é importantíssimo que as empresas, além da colaboração passiva, reativa, de atender pedidos da polícia e do Ministério Público em casos concretos, tenham postura ativa, de colaboração ativa e tomando iniciativas. E isso que o senhor disse sobre os termos de serviço, eu creio que é absolutamente correto e extremamente importante que esse passo seja dado pelas empresas, pelas grandes plataformas. As mudanças nesse campo estão cada vez mais rápidas, nós estamos vendo, e Jaqueline conhece bem o assunto, o que vem acontecendo na Europa com o DSA, o que vem acontecendo em outros lugares, desde a Alemanha em 2014, com leis mais rigorosas nesse campo. E, evidentemente, se as empresas fizerem antes que a lei venha, tanto melhor, porque aí nós teremos condições de prevenir mais crimes e a polícia evitar que eventos como esse que nós vimos recentemente se repitam em nosso país. Então, não é apenas tomar a iniciativa de derrubar esses perfis imediatamente quando eles aparecerem ou reaparecerem, porque eles se multiplicam e é fácil identificar de onde que vêm essas criações. A tecnologia disponível para isso existe, e se a tecnologia existe, se os meios existem, se há capacidade de recursos humanos para se fazer isso, por que não se fazer antes que venha uma lei que determine a realização dessas novas posturas? E um ponto que eu gostaria também de comentar é concordar com o que Moacir disse, falando pelo CNMPL, e evidentemente há uma série de leis brasileiras que podem ser utilizadas pelo Ministério Público e seguramente serão utilizadas pelo Ministério Público Estadual, pelo Ministério Público Federal, para que nós enfrentemos esse momento de crise, que é um momento bastante preocupante e um momento que exige uma parceria público-privada, né, que é disso que nós estamos falando aqui, que tem um propósito muito superior a interesses econômicos, interesses corporativos
interesses de toda a ordem que atravessam, que são transversais aqui nesse tema, que é um tema de defesa da vida. Obrigado, senhor doutor Vladimir. Eu vou passar aqui para Estela Aranha. Algum dos presentes ainda quer usar a palavra, porque eu já caminho para o encerramento. Algum dos senhores, senhoras, daqueles que estão virtualmente também, alguém? Doutora Adela, por favor, e depois eu passo para a doutora Estela Aranha. Tá. Doutora Adela. Tá ótimo. Então, eu só queria encerrar pedindo para... A Estela já tem meu contato, eu falei com ela na sexta-feira e o fim de semana. Então, Estela, não sei se você poderia ser o ponte para receber os domínios que não têm acesso ao nosso portal de solicitações. Eu acho que isso aí seria uma boa para verificar que esses e-mails, esses domínios têm acesso a esse portal. E se vocês têm identificado alguma outra conta que vocês acham que é violador, também, Estela, eu peço para você me mandar a conta ou o reporte, o protocolo que você recebe quando faz a denúncia. Então, Estela, eu sei que você tem meu contato, tem meu e-mail, então, se você poderia fazer isso, seria muito bom. Muito obrigado, senhora. Então, a guisa de encerramento, eu vou passar à doutora Estela Aranha. Em seguida, nós encerramos agradecendo desde logo a todos que participaram. Eu faço menção muito especialmente aos representantes das plataformas. Muito obrigado a todos, demais convidados, o Ministério Público Federal Estadual, todos os órgãos policiais aqui presentes. Muito obrigado. Doutora Estela Aranha, tem a palavra. Enfim, como conversamos aqui, acho que todos estamos observando, nós estamos tratando de um protocolo de crise. Nós não estamos chamando isso para fora de protocolo de crise, até porque a gente sabe que dos problemas da crise é causar pânico, e a gente quer evitar pânico, né? Mas nós temos, e inclusive, ameaça até o dia 20, a gente recebeu respostas aí de alguém de plataforma que respondeu que não tinha urgência no atendimento do pedido, porque as ameaças eram para o dia 20. É uma das respostas que a polícia recebeu no pedido de informações, de dados, né, no seu poder de requisição. Mas, enfim, nós temos uma crise em especial até o dia 20, não sabemos como vamos lidar, mas a gente queria a atenção de todos, em especial na moderação ativa, viu, Adela? Não é só reporte, moderação ativa. A gente tem aí uma crise sistêmica, né? Enfim, mas isso a gente trata depois. A gente precisa, senão a gente vai enxugar gelo. Não é uma conta, duas contas. Estamos falando de centenas. No caso do Twitter, foram mais de 500 nesse final de semana, que a polícia considerou apologia. Mas, enfim, a gente tem uma série de questões para cada uma das plataformas diferentes, algumas em comum. A gente quer criar alguns protocolos em comum de atendimento, não só a nós do Ministério da Justiça, a equipe do Cyberlab e a Polícia Federal, como as polícias estaduais. Nós estamos trabalhando muito próximo às polícias estaduais, incorporando aqui o Ministério Público Estadual e o Ministério Público Federal nesse momento de crise. Então, a ideia é a construção de um protocolo de atenção, ação e emergência, eventualmente, e isso pedimos atenção máxima e o contato, né, de vocês rápido para essas questões, emergência ao vivo, por exemplo, como aqui nós comentamos, e também algumas ações específicas aí para aprimorar tanto o monitoramento ativo, e aqui a gente já conversou, e como vamos organizar uma coisa de banco de hashes, ou alguma coisa nesse sentido, de alguns vídeos e imagens de apologia ou hashtags, para ter atenção na moderação, como nos outros procedimentos de atendimento às polícias, e continuar aqui as diversas questões do nosso protocolo. Então, a gente vai entrar em contato com as plataformas individualmente, eventualmente alguma reunião técnica coletiva para tratar disso e dar continuidade, mas principalmente atenção máxima neste momento de crise, que na verdade é nosso protocolo de ação. Bom, eu quero encerrar dizendo que, da nossa parte, as senhoras e senhores receberão essa notificação da Secretaria Nacional do Consumidor, do Ministério da Justiça, também da doutora Estela e da Senasp, condensando as nossas preocupações, as nossas solicitações. Eu espero que as senhoras e senhores atendam plenamente, porque todas as solicitações são lastreadas em exigências constitucionais e legais no Brasil, e eu tenho certeza que essa colaboração ocorrerá. E não ocorrendo, é claro que quem se opuser a essa ideia de colaboração, obviamente está se expondo a que nós adotemos as providências. Nós não queremos que os senhores passem a condição de investigados da Polícia Federal ou de réus. Nós não queremos isso.
Nós queremos que os senhores e as senhoras colaborem, porque seria constrangedor para nós ter que recorrer a mecanismos coercitivos. Espero que não seja necessário, que a gente continue no caminho do diálogo, independentemente do que o Ministério Público considera, porque não nos cabe opinar. Mas em relação ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, nós vamos adotar esse caminho gradual, progressivo. Nós estabelecemos o diálogo muito recentemente, tivemos os eventos do dia 8 de janeiro, agora estamos diante dessa emergência e friso aquilo que a doutora Estela Aranha acabou de destacar. Nós não estamos tratando apenas de atendimento de solicitações, nós estamos tratando também de aprimoramento do dever de cuidado que existe no Brasil em relação a uma série de condutas que estão previstas em lei, independentemente do Marco Civil da Internet, como o doutor promotor de justiça lembrou, nós temos outras leis no Brasil. É isso que nós vamos condensar numa espécie de notificação e nós, na próxima semana, vamos reavaliar. Agora, nós pedimos que as senhoras e senhores também orientem as equipes, porque realmente alguém, eu sei que é difícil, mas orientem o máximo quanto possível, alguém dizer que não é urgente porque o dia 20 está longe. Isso realmente seria anedótico se não fosse trágico. Então, é preciso também aprimorar esses mecanismos de atendimento, e é isso que nós buscamos, canais diretos, porque não se trata de uma denúncia avulsa, se trata de um trabalho que é feito hoje pela Polícia Federal, com a equipe dedicada, com comando da Secretaria Nacional de Segurança Pública, DIOP, e Cyberlab e 27 delegacias de crimes cibernéticos no Brasil. Portanto, é um trabalho sério, estruturado, organizado, e nós queremos que as senhoras e senhores dediquem atenção a esse trabalho, porque não é um trabalho que vise interesses individuais ou econômicos, ou seja lá o que for. Nós consideramos que essa é a forma de nós combatermos uma epidemia de violência nas escolas no Brasil. É disso que se cuida. Hoje nós tivemos dezenas de ocorrências, de ameaças, de invasões, de boatos, enfim, nas escolas. Eu recebo mensagens de jornalistas, advogados, juízes, promotores, todas as pessoas do meu círculo social em pânico. E isso está também plasmado na imprensa. E eu tenho a certeza absoluta que as senhoras e senhores, como empresas sérias e com reputação nacional e internacional, querem evitar que as senhoras e senhores sejam incluídos no rol de perpetradores ou alimentadores ou coniventes com violência. Tenho certeza que as senhoras e senhores não desejam isso. Muito obrigado e boa tarde.